Amém. Eu não tenho nem como refutar. Com essa barba branca aqui. Acho que o pastor Jeová contou com a denúncia, né? Essa ideia de ter uma barba branca veio não branca, mas de ter a barba veio da minha neta. Netos são filhos com açúcar. E a minha neta falou assim: vô, deixa a sua barba crescer. Aí eu pensei, o que um neto pede que o vô não faz, né? Acho que até esse nome vovô tem a ver com essa coisa da resposta que a gente dá para a criança. A criança chega e fala assim: vô, você vai me dar chocolate? A gente fala: vou. Você vai me levar no parquinho? Vou. Tudo é vovô. Você vai deixar a barba crescer? Vou. E ter a barba crescida é uma experiência diferente para mim, porque acho que ao longo da minha vida, na verdade eu não precisei de ter barba porque eu tinha cabelos, né? Um amigo meu chegou para mim e cantou assim: de que vale tudo isso se você não está aqui? Mas a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for da vontade dele. A vontade de Deus está se cumprindo na minha cabeça de maneira inequívoca, né? É bom que com barba, a Zenilda me disse que eu estou vaidoso, né? E eu acho que estou mesmo. Eu cheguei na fila um dia, a pessoa falou assim: vai idoso, você tem preferência. Vai idoso, você primeiro. É assim que a gente vai vivendo, naquilo que a experiência vai nos mostrando, né? Eu acho que, biblicamente falando, tem a barba de Arão. Eu não quero parecer com Arão nesse sentido, mas eu tenho certeza que, de alguma maneira, Deus faz derramar sobre nós o óleo da unção. E desce sobre a barba e vai até a orla dos vestidos. Você com barba ou sem barba vai receber a unção do Senhor, porque Ele nos abençoa, não é por causa da barba ou por falta dela. Ele nos abençoa porque Ele é Deus abençoador. Aleluia. Quero ler com os irmãos um versículo da Escritura, no livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Capítulo 8, eu quero ler o verso de número 6, rapidamente. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Eu não vou fazer a exegese desse texto bíblico, mas eu quero aproveitar uma palavra que aparece 2 vezes aqui, para a gente pensar um pouco sobre o significado dessa palavra, a palavra selo. Eu tenho certeza que todos nós aqui já fizemos e já recebemos promessas. E acho que não seria fora de propósito perguntar assim: quanto vale a sua promessa? A promessa que você faz para o seu filho, para a sua esposa, a promessa que você faz para Deus, vale quanto? Qual é o peso da sua promessa? Se ela fosse colocada no mercado de capitais como um papel, como se fosse algo a ser comercializado, qual o valor que teria essa ação da sua promessa? Eu tenho certeza que todos nós já vivemos frustrações terríveis quando promessas não foram cumpridas na nossa vida por alguém que deu a sua palavra, mas não honrou. Quem sabe aquele fornecedor que você encomendou um produto e ele garantiu que ia entregar o produto numa determinada data, você tinha necessidade e, no entanto, a data chegou e nem nada do produto ser entregue. E aí talvez você tenha até ligado para essa pessoa e tenha dito: e aí? Ele disse: não, pode deixar, amanhã. E amanhã chega e não acontece. É ruim quando a gente recebe de alguém uma palavra, um compromisso, uma promessa, e essa promessa não é cumprida.
vai por água abaixo. Meu avô, se eu fosse trazer à memória o que ele falava, quando uma pessoa fazia uma promessa e não cumpria, dizia que a palavra daquele sujeito não vale uma pataca furada. Pataca é uma moeda portuguesa que não valia muita coisa, e uma pataca furada, então, menos ainda, não é? Se nós olharmos para a Bíblia mostra que havia várias maneiras das pessoas demonstrarem de maneira simbólica o valor da sua palavra. Algumas referências bíblicas tratam desse assunto, e nós poderíamos dizer até que uma das maneiras de você provar que você iria honrar a sua palavra era entregando um pé do sapato. A história de Ruth e Boaz conta sobre isso. Boaz queria muito ter a oportunidade de ser o remidor de Noemi, a viúva que perdeu o marido vivendo numa terra distante, e quando ela volta para sua terra, ela está sem ninguém que pudesse ampará-la. E a nora, que também perdeu o filho, o esposo, o filho naturalmente da sogra, né? E ela vem com a sogra e diz: não, onde o teu povo é meu povo, onde, os irmãos lembram dessa passagem, onde você pousar, eu vou pousar, onde você estiver. Mas tinha um problema, tinha ajustes que precisavam ser feitos, tinha dívidas que precisavam ser quitadas, para que houvesse a oportunidade de alguém poder ser o remidor daquela família. E a Bíblia diz que Boaz se interessa, mas ele descobre que tem alguém na fila, que é mais importante do ponto de vista da genealogia para cumprir esse papel. E se aquele remidor se recusasse, então Boaz poderia entrar e fazer esse papel. Só que quando ele conversa com o remidor diz: não, eu não tenho interesse, eu não quero, não tenho interesse de quitar a dívida, de pegar a terra. E aí ele disse: não, então tirou o pé do sapato, entregou para aquele remidor e disse assim: olha, eu quero assumir um compromisso, estejam aqui essas testemunhas de que eu serei o remidor, que eu vou assumir o compromisso. E é assim que ele casa com Ruth, o papel que assinava não era o papel, era um pé do sapato. Outra história da Bíblia que conta uma maneira de você firmar um compromisso, que parece estranha aos nossos olhos, inclusive essa ideia de dar um pé do sapato é muito estranha, né? Mas aquilo era como se fosse um documento. O pé do sapato seria levado a juízo para comprovar que aquele compromisso tinha sido assumido. E o outro era quando Abraão, né, recebe a promessa de Deus de que ele deveria ter uma grande nação, de que poderia dele vir uma numerosa multidão de povos, e ele quer que o seu filho se case. Mas ele não quer que os filhos se casem com as cananitas. Então ele chama seu servo Eliezer, e Eliezer é convocado perante Abraão para ir para a sua terra, a terra da sua parentela, para buscar uma esposa que fosse de linhagem dos filhos de Israel, que mais tarde, né, seriam estabelecidos como nação. O que acontece? Eliezer assume um compromisso. Abraão diz assim: põe a tua mão debaixo da minha coxa. É um eufemismo, não vou explicar detalhadamente aqui hoje, mas é uma forma daquele servo dizer assim: olha, o Senhor me faça tal, se eu não honrar a minha palavra e não trouxer uma donzela que seja da sua parentela. Essa ideia de assumir compromisso e de fazer juramento, ela é comum nos tempos bíblicos, tanto para os filhos de Israel, quanto para outros povos. Por exemplo, nós temos uma outra forma de demonstrar um compromisso, quando tinha um anel de uma pessoa que detinha uma certa autoridade, e aquele anel tinha um sinal, e esse sinal, quando era carimbado, era como se fosse a chancela real, era o selo real, dando àquela carta, ou aquele documento, ou aquela argila, a chancela de que era um documento oficial. Então o anel do rei, quando colocado sobre uma argila mole, e depois aquela argila esquentava, ou sobre um outro material que pudesse receber o selo, ali o carimbo,
aquela pessoa saberia que há uma autoridade declarando, assumindo um compromisso de que aquilo seria realmente de boa procedência, ou seja, um documento autêntico. E tinha também outras formas, o sinete real que a Bíblia fala. Agora, o selo que a Bíblia diz no Novo Testamento, ela tem um sentido espiritual. É interessante que quando a gente observa a simbologia da palavra de Deus, até as citações do Antigo Testamento, falando sobre, coloca como um selo sobre o seu coração, como um selo no seu braço. Aqui nós estamos vendo a Sulamita dizendo isso, assumindo, querendo que o rei Salomão assumisse um compromisso realmente de casamento com ela. Quando a gente olha para isso, a gente está vendo que essa simbologia vai ser levada para uma compreensão teológica a respeito daquilo que Deus faz em relação a nós. A Bíblia diz que Deus é um Deus de promessa. Ele não entrega o sapato, e nem precisamos colocar a mão debaixo da coxa, mas nós podemos receber o selo. A Bíblia declara que o Espírito Santo é o selo da promessa. Deus nunca vai requerer de nós aquilo que primeiro Ele não tenha feito em nosso favor. Eu vou repetir isso que eu estou dizendo. Deus nunca vai exigir de nós aquilo que primeiro Ele não tenha demonstrado de forma pedagógica, de maneira que nós possamos ver em Deus o modelo perfeito para seguirmos. A Bíblia mostra que Jesus foi a pessoa que cumpriu nele todo o propósito de Deus. E a Bíblia diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo sido achado na forma de Deus, não teve por usurpação, como algo que ele tivesse invadindo, tomando conta sem ser de direito. Não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a condição de homem, e homem se tornou servo, e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus veio descendo, e depois ele desceu até as partes mais baixas da terra. Imagina quanta coisa Jesus abdicou para poder chegar a esse nível. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Diz assim, pelo que, por causa de tudo isso, por essa razão, por esse motivo, Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus escolheu para si uma noiva, a exemplo de Sulamita, que foi escolhida por Salomão. E quando ele escolheu uma noiva, ele colocou o selo sobre ela, o anel do compromisso. E ele disse assim, essa minha noiva tem o pendor, o selo, a garantia, a chancela, o carimbo, aquilo que eu estabeleci como promessa de que ela é a minha escolhida e que eu mantenho sobre ela a minha fidelidade. Compromisso de fidelidade da parte de Deus. Se nós lermos as referências bíblicas que tratam desse assunto, eu fico admirado como Paulo, como outros escritores tratam dessa questão. Por exemplo, a Bíblia diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, nele quem? Jesus. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1:13. Quando Deus faz algo em nós, Ele coloca o carimbo. Esse aqui não é qualquer um, esse aqui tem a minha chancela. O Espírito Santo é o selo da promessa na nossa vida. Por isso a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E nós não fomos selados só para dizer que temos algo diferente. Às vezes a gente pensa que receber algo de Deus nos qualifica como sendo crentes de primeira categoria, como se existisse crentes de segunda categoria. A gente pensa assim, eu tenho o dom, você não tem. Como se o dom fosse uma comenda, como se fosse uma medalha de honra ao mérito.
Tem gente que acha até que já tem todos os dons. Uma irmã chegou para o pastor uma vez muito empolgada e disse assim: pastor, agora eu consegui. Aí ele disse: o que a irmã conseguiu mesmo? Aí ela disse: agora eu consegui, eu tenho todos os dons do Espírito. O pastor falou: está faltando um. Aí ela falou: qual? O dom da palavra da sabedoria. A irmã está falando alguma coisa que não está na Bíblia. Aí ela disse: não, pastor, mas tem os dons na Bíblia. Sim, tem, mas a Bíblia não diz que o dom é seu. A Bíblia diz que as manifestações dos dons são concedidas a cada um visando um fim proveitoso. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da ciência. A outro, pelo Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito. Irmãos, nós somos ligados, nós somos família que vivemos na interdependência. Deus não faz tudo para um só. Deus quer que todos nós sejamos úteis. E Ele distribui os dons para que haja edificação, consolação e exortação. Não é troféu para nós. Receber o selo do Espírito Santo não significa que você está numa categoria superior. Não significa que você agora é top dos tops. Significa simplesmente que Jesus te resgatou e assumiu uma promessa sobre a sua vida. E aí a gente pensa assim: tá, eu sou o filho da promessa, eu tenho o selo da promessa, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e daí? E daí? Que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E daí? Que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir ao seu tempo. E daí? Que a palavra de Deus não volta vazia sem antes realizar aquilo para qual ela foi destinada, aquilo que apraz ao Senhor. E daí que tudo que Deus prometeu acerca da sua vida vai se cumprir, porque Deus é Deus de palavra, Deus é Deus de promessa, e Deus é Deus que não falha no cumprimento das suas promessas. Eu fico imaginando como Deus é gracioso e misericordioso. Direito mesmo de promessa nós não temos, não. Eu às vezes vejo um certo exagero nessas declarações assim, vai lá e declara que Deus faz. Uma espécie de confissão positiva, né? Tudo que você determinar, Deus vai fazer. Como se a gente fosse o Senhor e Ele fosse o servo. Fala que Deus faz. Essa ideia de que a gente faz Deus fazer o que a gente quer, ela contraria um princípio básico da oração que Jesus ensinou. Quando Jesus ensinou a oração aos discípulos, os discípulos pediram, né? Jesus, ensina-nos a orar. Aí ele disse assim: quando orardes, direis assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como a palavra terra vem na frente, dá a ideia de que a gente está pedindo que a vontade de Deus primeiro é feita aqui na terra, para depois ela ser feita lá no céu, por causa da posição do termo na frase. Mas vamos pensar o que é que Jesus está dizendo, nos ensinando a orar. Ele diz assim: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Lá no céu, não tem jeito da vontade de Deus não ser feita, porque lá tudo anda conforme o propósito e a vontade de Deus. Lá no céu a vontade de Deus é plena. Lá no céu a vontade de Deus está estabelecida. E quando a gente ora, a gente está dizendo assim: Senhor, que essa vontade que se cumpre aí, desça até a terra e se cumpra na nossa vida. E que nós sejamos teus agentes para fazer com que a tua vontade desça até nós e que ela possa ser cumprida na nossa vida e neste mundo que nós vivemos. É diferente. Tem até esse texto que fala assim: se dois de vós concordarem acerca de alguma coisa lá no céu, aí a gente pega uma versão antiga que não traduziu no tempo verbal correto e diz assim: será decidido lá no céu, será concordado no céu. Mas o tempo verbal que aparece no original não é presente, é passado. Diz assim: se dois de vós concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra, terá sido concordado no céu.
Primeiro lá, depois aqui. Primeiro a vontade de Deus, depois a nossa. É a vontade que nós interligamos com a vontade de Deus para que ela se cumpra. A Bíblia diz que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Primeiro a gente tem que querer o que Deus quer, a gente tem que desejar o que Deus deseja. A nossa vontade tem que estar em sintonia com a vontade de Deus. E quando a gente entra nesse nível de sintonia, tudo que a gente desejar é exatamente o que Deus deseja. E a partir desse momento nós oramos, e segundo a vontade dEle, a resposta vem, a palavra se cumpre, o milagre acontece, o ministério é reconhecido, a igreja cresce. Tudo que Deus precisa fazer é que nós concordemos com a vontade dEle aqui na terra, para que tudo que Ele quer realizar seja realizado. O selo era um compromisso. Pá! Eu declaro que será assim, e será. Alguém já disse que você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida. As promessas de Deus, elas não deixam de acontecer, porque Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir ao seu tempo. Um outro texto que eu quero ler, para avançar sobre essa questão do que acontece no céu ser replicado aqui na terra. Entretanto, o fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. A segunda razão porque nós temos o selo da promessa é porque nós seremos reconhecidos como povo de Deus, como pessoas que têm, de fato, a chancela de Deus na nossa vida. Eu não sei se você parou para pensar o que isso significa. Às vezes nós nos sentimos assim tão maravilhados com o fato de estarmos na casa de Deus, de participarmos dos louvores, de nos envolvermos na obra de Deus, de sermos partícipes daquilo que Deus realiza no meio do seu povo, de sermos abençoados naquilo que Deus propõe realizar na nossa vida, de sermos íntegros com Deus. E parece que isso traz assim, um sentimento de alegria, e é natural. Porque quando a gente está em sintonia com a vontade de Deus, o Espírito de Deus se alegra dentro de nós. E a gente sente a alegria nossa, junto com a alegria do Espírito Santo na nossa vida. É como se houvesse um regozijo, não é só a alegria pessoal, é o regozijar. É como se a gente estivesse sentindo de novo uma alegria que vem, que soma a nossa alegria com a alegria do Espírito dentro de nós. Isso é bom. Mas se a gente começasse a pensar que aquilo que ainda vai acontecer, não chega, aquilo que está acontecendo, não chega nem perto daquilo que vai acontecer, a gente teria uma outra perspectiva sobre a nossa vida espiritual. Tudo aqui é muito bom, tudo aquilo é bênção, tudo aquilo que acontece na nossa vida, de cura, de milagre, de manifestação, de bênção, de libertação, de quando a gente está em depressão, quando a gente está em tristeza, quando a gente está em angústia, a gente recebe consolação, traz alegria, felicidade na nossa alma, tudo isso é maravilhoso, mas isso é só o começo. A promessa de Deus vai muito além disso. Aquilo que Deus prometeu não se esgotou no momento em que você o confessou, o recebeu e o selo de Deus foi posto na sua vida e diz assim, agora viva a sua vida aqui na terra, no ambiente cristão, louvando a Deus e adorando a Deus, que é isso aí que vocês vão ter. Não! Sabe o que a Bíblia diz? Aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e que jamais subiu ao coração do homem é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo os seus decretos. Olha aí o selo de Deus. Tem coisa maior para acontecer na nossa vida, nesta vida e além desta vida. Agora alguém pode perguntar assim, pastor, você começou falando de uma mulher pedindo ao seu amado que coloque como selo no seu coração e no seu braço, e de repente já começou a falar sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre Jesus, sobre salvação, sobre libertação, sobre promessa, e afinal hoje é o culto da família, o que isso tem a ver? Eu volto à pergunta inicial,
Quanto vale a tua promessa? No dia que você se casou, você foi ao altar, seja nesta igreja ou numa outra igreja, seja num cartório ou num outro tipo de casamento. Você colocou um anel no seu dedo, olha aí a promessa. E você assumiu um compromisso. Quanto vale o seu compromisso? Que tipo de tratamento você está dando ao compromisso que você assumiu? Essa é a grande responsabilidade, esse é o grande desafio de sermos família que honram os compromissos assumidos. De sermos povo de Deus que tem a responsabilidade de fazer aqui na terra aquilo que Deus faz lá no céu. E eu creio que para todos nós, a grande missão de Deus é que a gente possa olhar o que Deus fez, tomar como exemplo e tratar os nossos compromissos com a mesma seriedade, com a mesma responsabilidade com que Deus trata os compromissos dele conosco. E alguém vai dizer assim, pastor, você está forçando um pouco a barra. Essa coisa de casamento, os irmãos desliguem aqui só um pouquinho, não preocupem não, deixa aqui, está sendo administrado ali, não se preocupem. O que está sendo dito na palavra de Deus é que os compromissos entre nós é a horizontalidade daquilo que Deus faz na verticalidade. Quando Jesus ensinou a oração, ele disse assim, que nós oramos a Deus na verticalidade e que nós reproduzimos na horizontalidade aquilo que a gente recebe na verticalidade. A chuva cai em pé, mas ela corre deitada. A cachoeira cai em pé, mas ela corre deitada na horizontalidade. A bênção de Deus cai em pé, mas ela precisa correr deitada. O compromisso que nós temos com Deus, ele é vertical, mas ele se manifesta na horizontalidade. Por isso que a Bíblia diz, maridos, amai as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor é grande demais. O que Jesus fez por nós parece ser impossível de ser replicado na mesma intensidade com a nossa esposa. Mas o que que a Bíblia está dizendo, quando Paulo fala aos Efésios, ele está dizendo o seguinte, da mesma maneira como Jesus foi capaz de se doar, de se entregar, e quando Deus o convocou para esta missão, ele disse, sim, eu vou, e não fugiu da responsabilidade, ele assumiu a cruz, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Olha aqui como foi tudo trocado em relação a Adão. Adão disse assim, seja feito como eu quero e não como tu queres. O Éden, o jardim, o paraíso virou deserto. Mas Jesus, lá no deserto do Getsêmani, orou o contrário. Ele disse, seja feita a tua vontade e não como eu quero. Aí aquele deserto se transformou em jardim de bênção, porque ele inverteu o processo. Ele disse, Senhor, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. E Jesus foi fiel até o fim. Ele honrou completamente o compromisso assumido e não fugiu em momento algum de se sacrificar pela sua esposa, pela sua noiva, por aquela que ele resgatou do império das trevas e transportou para o reino da maravilhosa luz do Filho do amor de Deus. Quando a Bíblia compara essa relação do amor de Cristo com o amor do marido e a esposa, é a verticalização se manifestando na horizontalidade. E a Bíblia diz assim, de igual modo vós mulheres, estejais sujeitas aos vossos maridos, assim como a igreja está sujeita ao Senhor. Deus age de forma pedagógica, didática. Ele diz assim, eu vou fazer,
eu vou demonstrar, eu vou estabelecer para que você veja o que eu faço e depois pode fazer que funciona, porque aquilo que eu realizo não tem volta, aquela palavra que eu dou, eu não volto atrás, e aquilo que eu prometo, eu cumpro, e ele está dizendo, faça a mesma coisa e veja o resultado. Quanto vale a sua promessa? Num casamento que teve, um rapaz novo crente, veio para a igreja por causa da moça. Isso normalmente não dá certo, né? Tem que vir por causa de Jesus, né, pastor? Mas ele gostou da moça, ela disse, não, eu sou crente, só caso se você ficar crente também. Ele falou, tá bom. Se converteu. Aí foi procurá-la. Ah, você já se converteu? Já. Já foi batizado? Não. Então, primeiro você tem que se batizar. Ele se batizou. Passou mais um tempo, ele a procurou. Você já se batizou? Já. Já recebeu o batismo com o Espírito Santo, a visita, o derramar do Espírito, o transbordar do Espírito? O que é isso? Ele falou, não, você tem que orar. Pede a Deus revestimento do Espírito Santo na sua vida. Ele orou. E foi se esforçando ali para ver se ele ajudava o Espírito Santo. Tem gente que faz isso, né? Quer ajudar o Espírito Santo. Aí alguém diz assim, vai, repete aí, glória, 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 glória. Agora fala língua. Aí língua. Não, né? Está errado, não é isso não. Não é assim que ensina receber batismo com o Espírito Santo. Eu só sei que no fim, ele ficou assim tão empolgado que achou que já tinha recebido tudo e se ofereceu para casar. No dia do casamento, ele nunca tinha assistido casamento na igreja, nem nada. Aí ele viu o pastor e o pastor perguntou assim, fulano de tal, promete diante de Deus e dessas testemunhas, ele foi arregalando o olho assim, né, e disse assim, ser leal e fiel à sua companheira, na alegria ou na tristeza? Ele respondeu assim, na alegria. Aí ele falou, na saúde ou na doença? Ele falou, na saúde. Ele entendeu que eram perguntas, né? Na fartura ou na escassez? Ele falou, na fartura. Aí cutucou nela assim, acho que acertei todas. Como se fosse resposta de múltipla escolha, né? A ou B. A promessa de casamento é na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na escassez, até que a morte os separe. Quanto vale a sua promessa? Deus não voltou atrás. Ele continua trabalhando até o dia das bodas do Cordeiro para manter a sua palavra de fidelidade. O selo está posto. Eu tenho, você tem, a igreja tem o selo da promessa. E Jesus diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu creio, irmãos, que quando nós conseguimos entender as dimensões do quanto o espiritual pode servir de exemplo para a nossa vida aqui na terra, e a Bíblia faz essa comparação de uma maneira magistral, eu penso que nós teríamos um olhar diferente para o outro. O casal não olharia para o outro pensando assim, o que eu posso arrancar dele? O que eu posso arrancar dela? Que vantagem eu posso ter? O que esse relacionamento traz de bom para mim? Como se a gente estivesse fazendo um negócio. Não. A relação de amor entre o homem e a mulher é um relacionamento de entrega. E quando a gente entrega, a gente busca o melhor para o outro. O desafio do casal não é ser feliz no casamento. Alguém vai dizer, peraí, pastor, peraí, é para ser feliz. Não, o desafio não é você ser feliz no casamento. Seu desafio é fazer o outro feliz. E ser feliz na felicidade do outro. Se cada um tivesse esse compromisso e honrasse esse compromisso de fazer o outro feliz, a despeito de qualquer coisa, fazer o outro como a parte mais importante, certamente nossos relacionamentos no ambiente cristão
seria completamente diferente, e já é, né? Mas seria mais diferente ainda do que o relacionamento e o comportamento amoroso no mundo. Nós não estaríamos num relacionamento para saber o que o outro pode me dar, mas eu poderia ir para o relacionamento pensando o que eu posso fazer para que o outro veja em mim alguém capaz de fazer feliz. Quando Deus criou o homem lá no início da criação, os nossos primeiros pais, Adão percebeu uma solidão. Eu não sei se vocês se lembram dessa passagem. Adão ficou só, não conseguiu identificar ninguém, nada ali naquele ambiente, ninguém não, porque não tinha outra pessoa, era por enquanto só Adão. E aí, de repente, ele se sentiu só. Não viu ninguém, nada que pudesse ser capaz de preencher assim, um certo vazio que existia nele. E aí Deus, olhando lá, com o olhar do ISO 7007, né? O ISO de Deus, disse assim, não é bom que o homem esteja só. Deus já sabia. Ele não fez isso assim por acaso, eu vou fazer aqui, vamos ver no que vai dar. Não, ele já sabia. E ele simplesmente reforçou a ideia de que o homem não poderia ficar sozinho. E o que ele disse? Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea, que esteja sempre diante dele. Deus estabeleceu a parceria mais perfeita que deve existir debaixo do céu e da terra, do ponto de vista humano. Deus estabeleceu a união entre o homem e uma mulher, como se fosse o ápice da obra-prima da criação. E eu creio que quando Adão recebe, depois de levantar daquela anestesia, né, foi a primeira anestesia que aconteceu na face da terra, foi a primeira clonagem que aconteceu de uma costela, Deus clonou e fez uma mulher, e trouxe a mulher. E quando Adão olhou, olha, eu vou dizer para você, eu tenho certeza que ele disse, você é a mulher mais linda da face da terra. Ela disse, é claro, eu sou a única, não tem outra. Aí ele disse assim, você é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E eu vou dividir com você a minha história, vou dar para você o meu nome, eu sou o varão. E você será varoa, porque de mim você foi tirada. O nome não é só uma forma de tratamento. O nome é o registro da história de vida de uma pessoa. Quando você cita o nome de um personagem da história, você não vai pensar na palavra do nome, nas letras do nome. Você vai pensar no que aquela pessoa fez. E quando Adão disse, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada, sabe o que ele está dizendo? A minha história vai se confundir com a sua história, e a sua história vai se confundir com a minha história. Nós vamos ter uma história só de vida. Quando a gente viver esse propósito aqui na terra, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, isso é ser um casal. Esse modelo é o modelo da palavra, e a palavra de Deus funciona. Porque quando a gente vive aquilo que a Bíblia prega, e aquilo dá resultado, as pessoas olham e dizem assim, qual o segredo? A gente fala, a palavra. Olhe para mim, e você vai descobrir em mim, que a promessa que Deus fez para mim está se cumprindo, e que a promessa que eu faço para o outro não será deixada de lado, porque nós temos a garantia de que assim como Deus não falha em fazer realizar aquilo que Ele tem proposto, nós também receberemos a bênção por honrar a nossa palavra para com o nosso cônjuge. Eu sei que essa mensagem não é aquela mensagem para dar glória a Deus e aleluia. Alguns aqui estão pensando assim, pois é, mas o relacionamento tem tantos tropeços, tem tanta dificuldade. Às vezes a gente tem umas rusgas, às vezes a gente ouve umas coisas que a gente não gostaria de ouvir, às vezes a gente fala umas coisas que não gostaria de ter dito. Como seres humanos, infelizmente, nós somos suscetíveis ao estado de espírito, às nossas
idiosincrasias, aquilo que nos fez como pessoa, nossa história de vida trouxe muitas marcas. E às vezes as marcas que nós temos não batem com as ideias e com os pensamentos e com as expectativas do outro. É natural. Ninguém é perfeito na relação da horizontalidade. Mas não é porque a gente tem dificuldades que significa que a gente joga a toalha, vira as costas e diz assim, não quero mais. Vou dizer para você esta noite, honra a sua palavra e Deus vai honrar você. Honra a sua palavra e Deus vai honrar a sua família. Honra a sua palavra e Deus vai honrar a sua esposa ou o seu marido. Honra a sua palavra e as pessoas verão que o projeto de Deus funciona, está vivo e ativo, e não será encerrado, e não será destruído. Às vezes a gente está tão preocupado com o que está acontecendo lá no Congresso, com as leis que estão fazendo, que a gente fica pensando, não pode, não vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, o dia que você honrar a sua palavra com a sua esposa, não importa que lei seja aprovada lá no Congresso, tem uma lei aprovada lá no céu, que vai dizer, você vai ser uma bênção, a sua família vai ser um sucesso, a igreja não vai fracassar, porque Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir no seu tempo, e nós trazemos conosco o selo da promessa. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.